Oh Lord, lift me up Lord, lift me up. and let me stand. Aqueles que têm suas Bíblias, abram comigo essa noite no livro do Evangelho de São Marcos. Os Evangelhos são... Bem, cada um de vocês, estudantes da Bíblia, saberiam realmente sobre isso ou não. Eles são a ponte entre a velha aliança e a nova. E isto é a palavra de Deus, diz o livro no Evangelho de Marcos, capítulo 9, começando com o versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutem com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam até a mim. E no final do versículo 19 ele usa as palavras dizendo aos escribas, dizendo: tragam até a mim. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não subscrevo a teoria de que apenas contém a palavra de Deus, mas acredito que é a palavra de Deus, que não existe nenhum outro livro no mundo, independente das alegações que ele pode fazer, que é a palavra de Deus, exceto a Bíblia. Eu acredito que todo problema, fraqueza, toda escravidão, toda escuridão, toda dificuldade encontrada na humanidade, há resposta encontrada neste livro. E toda verdade através do Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E quero levá-los como uma introdução essa noite ao Monte da Transfiguração, onde esse acontecimento notável ocorreu pouco antes do assunto do meu texto. Ninguém sabe bem onde ficava essa montanha porque não está identificado na palavra de Deus, mas provavelmente era a que ficava perto de Nazaré. Estive lá outro dia. E eu estava nos arredores de Nazaré e olhei para o vale de Meguido estendido diante de mim. Ao longe pude ver as ondas cintilantes do poderoso Mediterrâneo. Atrás de mim estava, de capuz, um menino da casa de Jesus. E imediatamente à minha esquerda estava a montanha, se é aquela que era, e eu acredito que foi, onde a abundância de nossos pecados que estava sobre ele, ali aconteceu a transfiguração. Eu pediria a Deus que pudéssemos ir lá e permanecer lá. Consigo entender um pouco o sentimento de Simão Pedro, tão errado como ele estava. Sempre que foi dominado por tudo quanto viu Moisés e Elias apareceram subitamente à sua frente. E ele, Tiago e João olharam para Jesus quando as vestes dos mestres começaram a literalmente brilhar como um resplendor de glória. A palavra grega para isso é morphos tilbo, que significa uma luz no interior que brilhou de dentro para fora. O que realmente estava dentro de Jesus saiu pela primeira vez para fora no Monte da Transfiguração. Nós pobres, lamentáveis, manchado e cicatrizado, carne para a remissão da humanidade. Nós não queremos que outros vejam o que está saindo de dentro dele, tentamos cobri-lo.
Mas naquele dia, o que estava dentro de Jesus saiu. Aleluia. E é mostrado através de sua roupa a tal ponto que ficou tão branca, tão deslumbrante, que chegou a tal ponto que os discípulos mal podiam olhá-lo. E uma luz viva, isso é o que a palavra realmente significa, luz viva. Eles caíram no chão sob um forte e poderoso poder de Deus. Deixe-me dizer que seu poder é tão grande que nós, pobres seres humanos, só podemos conter um pingo dele. E Pedro murmura essas palavras: Mestre, vamos construir 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E de repente houve uma voz do céu que estremece aquela montanha e disse: Este é meu filho amado, ouvem ele. Na verdade, Deus está dizendo para não colocar Moisés e Elias no mesmo nível com seu filho Emanuel, Deus manifesto na carne, Deus conosco. Isso tem sido o problema do homem desde tempos imemoriais. Continuamos empurrando os outros até a altura ou o mesmo nível de Jesus Cristo. Os muçulmanos que podem me assistir agora, eu respeito a sua religião, eu respeito o seu profeta Maomé, mas não tente empurrá-los para o nível do Filho do Deus vivo. Vocês, adoradores de Buda, eu respeito seus deuses, e mesmo que você não os chamem de Deus, mas não tente compará-lo ao nível do Filho vivo de Deus Todo-Poderoso. Você que olha para Karl Marx, diz que é seu líder, lembre-se que a tumba ainda contém seus ossos, e eu vi, não o elevem à altura do Filho de Deus, pois não há nenhum, e eu digo nenhum, que possa se igualar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e a mais bela de 10.000, porque aquele túmulo hoje está vazio, e ele ressuscitou vitorioso sobre o pecado e a doença, a sepultura e a morte. Glória a Deus. Eu não me preocupo por gritar quando eu ouço o nome dele. E eu não me desculpo por chorar de alegria quando eu ouço o nome dele. Não me desculpo por minhas emoções enlouquecerem quando eu ouço aquele nome abençoado, Jesus, Jesus, Jesus. Não há nome tão doce como este nome, não há música como este nome que nomeia Jesus, o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Louve a Deus. Mas independente do erro, é difícil simpatizar com Pedro, porque nenhum de nós jamais cometeu tal erro. Mas vamos ignorá-lo essa noite. Às vezes eu vou orar, isso ontem pela manhã, e orando, estava orando e buscando a presença de Deus. De repente a presença dele veio, e em cima de mim foi como um fulgor de força que encheu meu coração. Por alguns momentos não tive problemas, por alguns momentos não tive dificuldades, por algum momento aqueles demônios do inferno não estavam querendo chutar a minha boca. Por alguns momentos não era nada, só eu e Jesus. Mas infelizmente temos que descer do topo da montanha para o cenário dos destroços horríveis, unidos da escravidão espiritual abaixo. Um dia, muito em breve, ele virá nos buscar e nunca mais iremos voltar. Aleluia.
quando Jesus, com Pedro, Tiago e João, desce deste monte. Os discípulos ficam tão sobrecarregados, os três, triunfante, a árvore e o que foi com ele, que eles mal sabem disso, o que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas do cume da montanha onde Elias e Moisés estavam, eles falaram com Jesus, muitos dias antes da crucificação, sobre sua morte que estava chegando em Jerusalém. Agora o mestre com Pedro, Tiago e João descem até a base da montanha e há uma grande multidão lá. Há escribas e os escribas eram especialistas em direito judaico. Eles eram aqueles que se levantavam todas as manhãs quando eram designados pela lei do judaísmo, onde eles iam todos os dias e banhavam em suas casas antes de saírem para a sinagoga. Eles se certificavam de que cada roupa estava certa, porque eles iriam copiar a palavra de Deus. Eles copiavam em pergaminhos e os pergaminhos eles enrolavam juntos. Alguns eram feitos de volume, um tipo de couro, produto que tinha alguma durabilidade. Quando eles iam para a sinagoga, eles pegavam os pergaminhos e pegavam cópias antigas, e pegavam e colocavam do lado deles. Lavavam as mãos porque iam copiar a palavra de Deus. Pegariam as canetas e se eles o largassem para pegá-lo novamente, eles voltariam e lavavam as mãos. Se eles tivessem que ir se encontrar com alguém e tocassem em alguém, antes que eles pudessem voltar e começar a copiar a palavra de Deus novamente, eles teriam que ir para casa e tomar outro banho. É difícil compreender o que acabei de dizer, pois eles copiaram Gênesis, Êxodos, Levíticos. Eles copiavam Números, Deuteronômio, copiavam Salmos, Provérbios, copiavam Isaías, Jeremias, Ezequiel, copiavam os profetas menores, Malaquias, Zacarias, Zefanias ou Sofonias, Obadias e todos eles. E mesmo assim se opunham amargamente a Jesus Cristo. Ainda que suas mãos copiassem as palavras que Isaías falou, acreditou em nosso relato, a quem é revelado o braço do Senhor, pois ele crescerá diante dele como uma planta terra, como uma raiz de terra seca. Ele não tem forma nem formosura, e quando o veremos, não há beleza para que o desejássemos. Ele é desprezado e nós o estimamos. Não, certamente, ele suportou nossas dores e carregou nossas dores, e consideramos ferido de Deus e aflito. Eles copiaram a palavra escrita, mas eles estavam cegos para a palavra viva. Quando Jesus desce da montanha, ele encontra um poliglota de moagem e ele fomenta a humanidade. Os escribas estão discutindo com os 9 discípulos. E eles estão difundindo em seus colmilhos suas inconformidades, suas fraquezas espirituais, por serem capazes de expulsar o demônio daquele menino que foi trazido pelo seu pai. A multidão de centenas, aparências antigas, estava olhando para os discípulos e eles estavam dizendo que este poder de Jesus estava diminuindo. Os escribas eles não têm mais a popularidade que já tiveram. E vocês não podem libertar este garoto porque seu mestre não pode libertá-lo, deixá-lo livre.
E nesta hora, Jesus simplesmente aparece no meio. É como se os discípulos estivessem encurralados e eles não soubessem o que dizer e eles estivessem tentando responder da melhor maneira possível. Thomas e Tiago, menos Bartolomeu e André. E o tempo todo eles estão pensando: onde está Jesus? Onde ele está? E de repente ele está lá. Quantas vezes eu fiquei de costas para a parede e não sabia para que lado ir, e o inferno me pressionando, e eu não tinha a resposta, eu não sabia o que fazer, e de repente Jesus vem, e eu quero que você saiba, quando ele subir, o inferno treme, quando ele pisa, os demônios tremem, quando ele pisa, o inferno treme. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia! Como eu estava estudando grego e eu não posso ler o grego, mas alguém pode, então eu leio o que alguém leu e escreveu. E eles, os discípulos, disseram quase sem fala, André sem fala, Bartolomeu sem fala, André sem fala. Jesus está lá. Eles estão envergonhados, de qualquer maneira, estão confusos, eles, os discípulos. Eles estão sem entender, porque não conseguiram expulsar o demônio. Eles estiveram em várias discussões evangelísticas, e voltaram regozijando-se com os enfermos curados e demônios expulsos, até os mortos ressuscitados. Eles não entenderam suas impotências. Deixe-me dizer, isso são religiosos reunidos, pessoas pobres pessoas, esse pobre pai com um filho endemoniado. E os escribas, que eram o próprio epítome da religiosidade. E os discípulos, que agora são chamados seguidores de Cristo, agora de cristãos. Uma reunião sem Jesus. Deixe-me mudar. Uma reunião religiosa sem Jesus não é mais do que um argumento. Vocês não têm nada além de uma confusão. Isso é tudo. Vocês não têm nada além de uma religião falsa. Você não tem nada além de uma discussão. Isso é tudo que você tem. Eu não me importo com o tamanho do seu prédio. Eu não me importo quanto custa o seu ar-condicionado. Não me importo com a profundidade do seu tapete. Não me importo com quanto custa os candelabros. Não me importo quantos doutores o seu pastor tem. Sem Jesus é apenas uma discussão, é apenas uma reunião, é apenas um barulho. Estou fazendo algum sentido? Quando você vê igrejas brigando e se dividindo, e brigando e se dividindo, brigando, discutindo, brigando, e Jesus não está lá. Quando ele chega lá, a agitação para e a libertação começa. Aleluia! Quando ele chega lá, a discussão para e o poder começa. Quando ele chega, a morte para e a vida começa. A doença para e a saúde começa. Quando ele chega, o pecado para e a salvação começa. Quando Jesus vier, eu quero ele na minha igreja, eu quero ele na minha casa, eu quero ele no meu quarto, eu quero ele na minha sala, eu quero ele no meu negócio, eu quero ele na minha pregação, eu quero ele no meu piano, eu quero ele em nossos prédios, eu quero ele na nossa faculdade bíblica, eu quero ele em tudo que eu digo, eu quero Jesus, em tudo que eu faço, eu quero Jesus.
Nossa igreja não está se dando bem. O que há de errado com isso? Estão bravos com o pastor e o pastor bravo com eles. Estão brigando, se agitando bem. Jesus não está aí. Você tem uma imagem perfeita disso aqui. O pobre menino possesso não foi entregue. Os escribas estão dizendo que os dias dos milagres acabaram. Eles carregam grandes bíblias com eles, mas eles não acreditam nisso. Ei! Estou feliz porque os dias dos milagres não acabaram. Ó Senhor Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é para sempre. Os cristãos estão lá e você sabe que eu amo os cristãos. Vocês têm André lá? André trouxe Pedro até Jesus. Vocês têm Thomas e não se preocupe com ele. Ele era grande o suficiente para Jesus escolhê-lo? Não, eu disse isso errado. Ele era fraco o suficiente para Jesus escolhê-lo. Eles não conseguiram expulsar o diabo do menino. O verdadeiro cristianismo liberta as pessoas. Nós tivemos outro dia um muçulmano na prisão perto da nossa cidade. Muçulmano. E muçulmanos nomeiam todas as coisas, e eu tive que compartilhar com Israel o mundo do islamismo. Alguns de nossos povos estavam na prisão. E ele se opunha inflexivelmente a Jesus Cristo, não no sentido que vocês pensam, pois ele acreditava que Jesus era um grande profeta. Ele até acredita que os muçulmanos creem que Jesus nasceu da Virgem Maria. Mas ele disse, eu não acredito que ele é o Filho de Deus, eu não acredito que ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele é real, deixa ele provar para mim. Não diga isso a menos que você queira dizer. Não digam se o Espírito Santo é real, não. Digam eu quero e vocês vão conseguir, queridos. Oh, glória a Deus! Não digam se esse batismo do Espírito Santo é real. Eu quero porque ele vai levar vocês a isso. Se ele realmente é o Filho de Deus, deixa ele se revelar. Esse mistério é de Deus. A revelação de Jesus Cristo. Ele estava sentado na janela. Olhava lá fora, pensando sobre o que ele tinha dito. Nascido muçulmano, fui criado como muçulmano, presentemente muçulmano. E de alguma forma ele foi para a cadeia. Ele estava pensando em Jesus e ele disse que de repente estava frio naquele dia, mas ele sentiu um vento quente soprando nele. E com o lábio trêmulo ele disse, Jesus Cristo falou ao meu coração e disse, eu sou o Filho do Deus vivo. Ele caiu de joelhos, deu seu coração ao Senhor. Ele é um dos melhores pregadores que temos agora naquela prisão. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus desce, na Bíblia versão King James enquadra de uma maneira um pouco diferente, mas ele fez a pergunta, era basicamente dessa forma. O que é que você quer? Sempre as abordagens de Jesus está na forma de uma pergunta para as pessoas. Descendo do monte, o que você quer, o que posso fazer por você, o que você quer que eu faça a você. Ele se dirige aos escribas, mas os escribas não dizem nada. E antes de André e Bartolomeu ou
Thomas ou Tiago poderiam dizer alguma coisa. Este pobre homem clama ao Senhor: eu trouxe o meu filho. Eu trouxe meu filho para que tu possas expulsar esse espírito mudo, o espírito mudo dele. Mas tu não estavas aqui e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Tu vai nos ajudar? Quando olhamos nas escrituras originais, o Pai, significa que esse pai está dizendo que a dor do meu filho é a minha dor, a deformidade dele é a minha deformidade, a dor dele é meu abrolho, e não foi um caso leve, foi o pior que poderia ficar. Ele se condoeu com seu filho. Ele vê o que o espírito demoníaco fez com ele desde que ele era um bebê e está matando este pai. Se você ama seu filho, eu sei que um pai ama quando Satanás os pega e eles estão presos com drogas. Eles estão presos com álcool, e eu falei com um pai pelo telefone outro dia e ele estava com o coração partido. Meu filho está drogando seu próprio irmão com cocaína, Suegert. Você pode sentir a dor, você pode sentir a dor que você sentir. Porque esse pai diz, ele tem esse espírito mudo, isso significa que ele não pode falar. Ele não conseguia formular palavras, ele só conseguia murmurar palavras incoerentes. Ele é um adolescente agora, e como pai, e se sua mãe estivesse viva, eles ouviriam tentando falar em nada além de um jargão inteligível, sair da sua boca por causa do mal que esse espírito traz. E esse espírito iria levá-lo, jogá-lo no chão e tentar jogá-lo no fogo, iria jogá-lo no fogo e eles tinham que observá-lo constantemente, porque o espírito ia jogá-lo no fogo. E o escritor em grego diz isto, que certas partes do seu corpo, os membros estavam machucados. Os dedos e os braços, os membros, as pernas, as orelhas atrofiando, estavam a machucar, estavam a secar, literalmente a secar. Enquanto os braços se tornavam esqueletos grotescos. Deixe-me dizer algo. O mundo está em forma lamentável essa noite. Quero dizer, o presidente Reagan, e admiro os esforços da senhora Reagan tentando conter a maré das drogas, mas tudo que o homem conseguiu dizer foi dizer não às drogas, eram tudo que eles conseguiam fazer. Tudo isso queria Harvard e Princeton e Vale, Colômbia e as mais poderosas instituições de ensino poderiam dizer não às drogas. Agora o senhor Bush, eu oro por ele, oro para que ele seja bem sucedido, mas eu sei que ele não vai. O problema da América não é o comunismo monolítico, descobrimos isso. O problema da América é a escravidão da América, é o alcoolismo, a imoralidade, o vício em drogas, os lares desfeitos pelo pecado. E o
pecado é tão mortal, tão horrível, tão hediondo que não afeta apenas os culpados, mas também os inocentes. O problema da América, o vício em drogas vai ficar cada vez mais pior, pior, pior. Eu sei que isso soa negativo e como um pregador a melancolia, mas devo ser honesto com você. Vai ficar cada vez pior. E nossas igrejas hoje, quando o pobre bêbado cambaleia, nós os enviamos para Alcoólicos Anônimos. Viciados em drogas cambaleia, nós os enviamos para um centro de desintoxicação. Isso é nosso trabalho. Porque a clínica não vai ajudá-los. E eu agradeço a Deus, mas não vai ajudá-los. Você vê e pode parar um homem bebendo, mas você não pode parar o que está em seu coração. E é Jesus Cristo é o único que pode suprir essa necessidade terrível. Não há outra necessidade, nossas igrejas mortas não podem fazê-lo, e o nosso evangelismo morto não pode fazê-lo, somente o poder de Cristo ressuscitado pode libertar. Os cativos, como eu sei o que eu estou falando para aqueles de vocês que me assistem, mas a televisão agora, 75 pessoas nesta audiência, esta noite já foram viciados em drogas, onde uma vez os alcoólatras foram uma vez uma imoralidade, já foram presos pelos poderes das trevas, mas esta noite pelo poder do Cristo ressuscitado são livres, 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 e para quem o Filho libertou é livre, livre. Oh, glória a Deus! E você não tem que ficar lá fora e dizer que eu sou um alcoólatra, eu sou um viciado em drogas. Você foi lavado, você foi limpo, escravidão foi quebrada e você é uma criatura nova em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Eu sei que você, jornalista, gostaria de me calar. Eu sei que você gastaria 100 milhões de dólares para me calar. Mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. E eu ainda estou segurando este mundo velho. Eu ainda estou dizendo esse mundo perdido. O novo mundo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É a única resposta para o pobre pecador ignorante do inferno. Glória a Deus, glória a Deus. E quando a poeira baixar, e a poeira baixar, eu ainda estarei aqui, porque Jesus Cristo está vivo. Glória ao Cordeiro de Deus para sempre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nossa igreja em Baton Rouge está cheia. Ex-presidiários, ex-viciados em drogas, ex-alcoólatras, ex-lares desfeitos, ex-vidas malditas, ex-torcidas, sonhos, e Jesus os recolheu, endireitou-os, limpou suas manchas, lavou-os, estão brancos pelo sangue do Cordeiro, pôs de pé, fez uns bons cidadãos, os encheu do Espírito Santo, pôs os pés em um lugar mais alto. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Louve o nome do Senhor, Deus. Apenas vai em frente, louve a Deus, adore, proclame o seu nome poderoso, levante. Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, Ele nos libertou, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu vida mais abundante. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
tentando dizer, Swegert? Eu não estou tentando dizer isso. Eu estou dizendo que quem é alcoólatra, ele pode te libertar. Viciado em drogas, ele pode te libertar. Possessão de demônios, ele pode te libertar. Irmão quebrado, pode ajuntar. Um corpo doente, ele pode te curar, ele pode te salvar, ele pode te mudar. Aleluia. Agora o homem, esse é um negócio muito bom, ele disse, ele o joga no fogo, ele o joga na água, ele não consegue falar, ele resmunga, fica igual uma cobra, e ele o joga no chão, ele contorce como uma cobra, esse espírito demoníaco tenta matá-lo. Seus dedos estão secando e ele está morrendo antes de mim, aos poucos, e eu não aguento mais. Eu não estou falando de uma dor de cabeça, amigo. Não estou falando de um pouco de lombalgia. Estou falando do pior caso que vocês podem imaginar. E Jesus disse: traga-o até a mim. Você que está com sede, What are you trying to say? venha. Venha sem dinheiro, pois não tem preço. Tragam ele para mim. Ele disse agora, e ele disse o que diz Marcos 9:23. Não abra lá, eu acredito que está lá. Se vocês acreditam que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, antes de aprenderem, marquem Marcos 11:24. O que são as coisas que vocês desejam quando vocês oram? Eu aprendi em João 15:7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Em Marcos 11:23, se pedir para esse monte mudar de lugar e não duvidar em seus corações, então o monte se moverá. Aprendi antes de aprender Mateus 21:22, e todas as coisas que você pede em oração, acreditando que receberá. Isso eu aprendi quando ainda era uma criança. Se você lançar, acredite, mas eu realmente não sabia quando eu olhei para isso. O que Jesus realmente disse, a razão pela qual os tradutores colocaram neste contexto este palavreado, se você não pode acreditar nele, porque no hebraico original e foi traduzido para o grego. Não há palavras para isso. Não havia palavras que descrevessem ou encaixassem adequadamente no que Jesus realmente disse. O melhor que eles podem conseguir é isso. Está entrelaçado em 3 palavras: lançadas ou podem. Então todas as coisas lançadas, se tu lançares. O que Jesus estava a dizer então era: se tu lançares, todas as coisas são possíveis para Deus, mas nem todas as coisas são possíveis para nós. E ele está dizendo: posso saber que é difícil, na verdade vou tentar o meu melhor para esmiuçar com isso. Na verdade ele está dizendo aqui: se o Senhor conseguir passar por esses poliglotas religiosos, os escribas se argumentando, esses discípulos impotentes, se você pode, não é fácil. E eu chorei por isso, eu implorei, eu orei toda a minha vida, uma pobre humanidade errante lá fora, o que eles veem quando nos veem. Meu coração está partido 10.000 vezes o que eles veem, pobre humanidade errante que não conhece a Deus. Eles estão sem esperança, eles estão desamparados, eles não têm esperança dentro de si. Eles vão ao médico, eles vão ao psicólogo, eles vão ao psiquiatra, o sociólogo, eles vão ao pregador, eles vão ao conselheiro, eles não sabem o que fazer. E eles olham para isso, que passam por cristianismos
o que eles veem. O que dizem? Eles veem a nossa justiça. Eles veem o nosso feroísmo, dizem ismos, eles veem nossos fracassos horríveis, eles veem o que eles veem. Porque vir para Deus, eu quero ser honesto com você, eu quero apenas parar por alguns momentos e falar com vocês por cerca de 2 minutos. No ano passado eu aprendi mais sobre o que eles veem do que eu aprendi em todo o resto da minha vida juntos. Essas coisas chamadas cristianismo muitas vezes não é a cidade brilhante na colina. Vocês entendem o que estou dizendo? Não estou dizendo muito bem. Nós não o representamos muito bem. Serei o primeiro a ficar na fila. Eu pensei muitas vezes quando eles olham para a televisão, dizem o que vemos, um pregador presunçoso, arrogante, hipócrita. O que eles veem? Eles veem um pregador condenando-os. Condena, 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 condena. Eles Eu falei com um homem outro dia, ele é um dos amigos mais queridos que eu tenho neste mundo. Há cerca de 4 ou 5 anos que ele está se perdendo. Eu implorei, orei, chorei, e ele tem uma esposa sem Deus neste mundo. Uma das famílias sem Deus no mundo, e ele é, se vocês o conhecerem, em 2 minutos vocês se apaixonam por ele. É apenas gregário, divertido, gentil, mas perdendo o seu caminho. Infelizmente estou tendo um divórcio. Eu liguei para ele do telefone. Ele é difícil. Estou indo fazer isso. Eu implorei, eu falei, eu implorei. E ele, eu estou indo fazer isso. Finalmente chamei pelo nome e disse, faça o que fizer, quero que saiba que isso é errado, é pecado, é terrível, é horrível, é pecado o que vai fazer. Mas eu vou continuar te amando. Eu vou te amar tanto, você será tão bem-vindo em minha casa como sempre foi, nada vai mudar entre nós. E de repente ele desmoronou-se. E eu poderia dizer que ele estava chorando. Não há nada que possa alcançá-lo. Mas uma coisa irá alcançá-lo, isso é o amor. Amor. Vocês não podem chutá-los, arrastá-los, espancá-los ou condená-los, e você tem que amá-los. Se você pode passar por tudo isso, é o que ele está dizendo ao mundo. Podemos não representá-lo muito bem, mas quando vocês passar por tudo isso, o amor para ele, vocês não ficarão desapontados. Vocês vão encontrá-los exatamente como este livro diz que ele é. O homem disse, Senhor, eu estou tentando, não entendo nada disso. Mas ajuda, homem, a tua incredulidade. Tenha compaixão de mim. Agora o grego diz que você não está interessado no grego, mas disse isso. Mas realmente ele diz, ter compaixão de nós,
Ajude-nos. Quando eu estava orando esta tarde, foi como se o Senhor falasse comigo e dissesse que podia haver aquela compaixão em todo lugar, Jesus. O que é compaixão? Deixe-me tentar lhe dizer. O que vem de uma palavra que remonta a 2.500 anos atrás ou 2.800 anos atrás. Os gregos, e sacrificando aos seus muitos deuses, Júpiter, Plutão, Marte ou 1000 deles, eles matariam um animal, e o que eu vou dizer é meio horrível, mas vai te ajudar a entender. Mata o animal abrindo de baixo e para frente, isso é, por baixo da barriga, esfolá-lo, e antes que eles iriam colocar aquele animal no altar, eles tirariam agora e eles dividiam o estômago e tirava as entranhas, os intestinos e os intestinos, tiravam fora. Cortá-los da caixa torácica, o baço, a espinha, dorsal e levantar toda a massa entusiástica sangrenta, entusiástica e ensanguentada até, seu Deus ou qualquer quem seja ele, pingando sangue, e foi chamado de compaixão. Você deve ter se perguntado sobre o que Jesus estava dizendo, que do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Claro que ele sabia o que significava se viesse daquela raiz a palavra compaixão. Que você, como filho de Deus, saberia e eu amaria tanto aquela alma preciosa que do seu ventre fluiria aquele amor. Obrigado por sua compaixão. Obrigado por sua compaixão. E sempre está na vida da Ele viu o rosto de Jesus. E o Senhor disse: tragam para mim. Agora deixe-me dizer isso, eu já vou encerrar. E eu te segurei por tempo sozinho na multidão, você estava sozinho. Quando Jesus disse: tragam para mim, vou ajudá-lo agora. Você vê aqui, Jesus está ali em espírito, congênito, onipotente, onisciente, Filho do Deus vivo. Você pensaria que sabia que Satanás não iria interferir agora. Mas quando este pai começa a trazer este alcance de Jesus, Satanás, o demônio, joga aquele menino no chão e ele começa a chufurdar como uma cobra e Satanás tenta matá-lo a 30 segundos da vitória. Alguns de vocês podem pensar: irmão Sueli, eu lutei no inferno no mês passado, eu estou enlouquecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu gosto de não chegar aqui essa noite e todo demônio no inferno, eu não sei, me diz para não vir. Você sabe por quê? Porque você está chegando perto de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Quando você chega perto de Jesus, todo o inferno se solta, mas para o Satanás, sabe que o seu poder está prestes a ser quebrado. Glória a Deus. Eu estou aqui essa noite, estou tão feliz. E todo o inferno está se soltando. Se eu disser agora que o diabo está tentando parar este ministério, você diria simplesmente: eu não acredito. Eu não acredito em você, não. Eu não posso, o telefone vai tocar. Ele vai dizer que outro tornado acabou de bater. Você sabe como é o pobre Joey. Glória a Deus, eu estou tão emocionado, gritando feliz.
Porque eu sei que o velho pé partido está assustando. Eu sei. Sem cuspe, eu sei que ele está em sua garganta. A morte, eu sei que ele está bombeando. Deus, eu sou o Senhor. Eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que ele está chutando o demônio e dizendo: suba lá, rápido. Ele está prestes a se soltar. Saia daí rápido. Ele está. Assinamos o contrato para a China. Quer dizer, está fechado desde 1948. Todo o inferno se solta. Eu não vou te dizer como ou porquê. Você sabe como. Você enfrentou aquele patife antes de algum de vocês enfrentarem agora. Ele joga aquele rebuçado no chão e tenta matá-lo. Ele está murchando como uma cobra. Jesus acabou de falar com ele. Ele nem tocou nele na hora, nem mesmo foi colocar a mão dele, só ele falou. Ele falou a palavra e disse que eu a coimei agora. Isso é um termo militar. Isso é o que os sargentos usam para soldados. Isso é o que os coronéis usam para capitão e os generais acostumados com tudo. Eu te cobro, significa que eu não vou tolerar nenhuma tolice. Você vai fazer? Vai fazer isto, menino? Olha lá. Ele está falando com o inferno, ele está falando com o animal de estimação, ele está falando com o malvado, ele está falando com aquela estrondosa traição da serpente, ele está falando com aquele destruidor, e aquele destruidor eu te ordeno que saia dele. O inferno diz: não temos escolha para ir, temos que saber quando Jesus fala. O poder tentador aí quebrado quando Jesus fala. Agora temos que saber quando Jesus fala, o poder tentador é quebrado, quando Jesus fala Você está falando sobre uma autoridade, aqui estamos falando sobre autoridade. Eu podia pregar 4 horas sobre autoridade, que eu e você demos isso. Patife. Agora sou igreja de Deus, espero eu sou santificado. Estou mostrando a você o mundo espiritual. Eu vou desistir e vou parar de mostrar a você. Este é o mundo das trevas e este é o mundo espiritual da luz. E o sol da luz diz ao sol da escuridão: eu te ordeno. Ele tem que obedecer. Sai dele. E quando ele diz isso, aquele diabo saiu de dentro daquele menino e eles pensaram que ainda estava lá e a multidão olhando. Ele está morto. Pensou, ele está morto. Não está fazendo um movimento. O pai está observando e com olhos muito grandes. E Jesus caminha. Senhor me levantou. And let me stand my faith on heaven's tableland, on higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Oh Lord, lift me up and let me stand my faith on heaven's tableland, on higher plains than I have found.
Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost heights and catch a dream of glory bright, but still I'll stay. I'm gonna stay there until heaven I found. Oh, Lord, plant my feet on higher ground. Oh, Lord, lift me up. Lord, lift me up And let me stand. and let me stand. My faith on heaven. My faith on heaven. Tableland. Tableland. On higher plane On higher ground than I have found. than I have found. He said, come on, boy, get up. Woo! Hallelujah. Come on, boy, get up. Lift me up. On higher ground. Meu Senhor, há poder suficiente em seu lugar esta noite para libertar. Aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui essa noite. Isso é uma espécie de chamada do altar que eu acredito que o Senhor me disse para dar. Todos os cristãos e dar para aqueles que estão presos entre eles. E alguns deles podem ser cristãos. Alguns deles podem não ser cristãos, alguns deles podem ser crentes, alguns deles podem não ser crentes. Mas ele diz, dê oportunidade para todos eles. Se você tem uma escravidão em sua vida essa noite, eu não me importo com o que é, ciúme, inveja, malícia, luxúria, drogas, alcoolismo, ganância, amarguras, algo aí que está machucando você. Pode ser um diácono em uma igreja, você pode ser um pregador, você pode nem ser um crente. Porque todos nós viemos para a mesma cruz, o mesmo Cristo. Vai precisar de um pouco de coragem. Não é fácil como eu disse, mas se você puder, você pode todas as coisas. São possíveis. Eu quero que você saia. Eu quero que você caminhe por esse corredor. Eu quero que você fique aqui. Lord, lift me up. Lord, lift me up And let me stand. and let me stand. My faith on heaven. Tableland. Come on, come on, come on. On higher ground On higher plane than I have found. I have found. Lord, plant my feet on
Eu quero que aqueles que estão assistindo a televisão, e eu sei que existem milhares de vocês que estão dizendo: irmão Swegg, você acha que ele me levantaria? Ele disse: vá lá e diga a eles que eu vou levantá-los para cima, eu vou mudar suas vidas, eu vou limpar as manchas, eu vou quebrar a escravidão. Eu sou o único que pode fazer isso, Jesus Cristo. E eu quero orar agora. Eu quero que você acredite comigo. A fé é o suficiente neste lugar essa noite? A fé é o suficiente neste lugar para libertar todos os alcoólicos na nação da América e em todo o mundo, para libertar todos os viciados em drogas, para quebrar todas as amarras do medo e da dúvida e da culpa e da incredulidade. Louve o nome do Deus vivo. Neste momento, não importa quem você é. Você diz: irmão Swegg, sim, você. Ele disse aos fariseus: eu não vim para os que são sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que são justos, mas eu vim para aqueles que são justos. Você é o que ele veio buscar. Ele veio e foi para você. Ele veio e foi para você. Você ouve? Está escrito: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito que você precisa. Vocês são aqueles por quem ele veio. E você acreditando ou não, este é o momento em que ele tira do chão e te levanta para cima. Deixa eu quebrar essas correntes da escuridão, da escravidão agora. Vamos orar. Querido Deus no céu, eu venho até a Ti com lágrimas e digo: Senhor, me ajude, preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua ajuda hoje. E eu te peço neste momento que o Teu sangue venha me limpar e lava-me e me levante, e que eu possa ser salvo. Eu preciso que segure as minhas mãos e eu posso ter vitória, e ter vitória sobre o mundo. Eu aceito a Tua vitória, Tua vida, a Tua libertação. De acordo com Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus em meu coração. Eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Ele está vivo. E porque Ele vive, eu viverei também nesse exato momento. No nome de Jesus, eu sou livre, estou liberto, estou lavado, estou limpo, estou inteiro, eu sou salvo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.